Olá, sejam bem-vindos ao CETEPS, meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, sou LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas e em Direito Eleitoral pelo INSTED, e também sou técnico em transações imobiliárias. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de corretor público, nós vamos à nossa segunda parte e nós vamos falar sobre nós vamos dar algumas pinceladas sobre o direito, o que você deve saber ali, um pouco sobre o direito para que você saiba atuar no dia a dia. Inicialmente nós temos uma nova possibilidade de atuação, que é a atuação como corretor público, ou seja, você vai atuar ali na alienação de um imóvel que esteja sendo discutido na justiça, ou seja, você vai auxiliar o juiz ou as partes a realizarem a negociação. E é muito importante essa nova habilitação, essa nova qualificação que você pode ter, essa nova atribuição, porque você consegue ampliar o seu leque de opções de ganhos financeiros. Você não vai atuar somente, você não precisa atuar somente só no ramo privado. Você também pode, junto ao Poder Judiciário, atuar como corretor público e ganhar honorários na compra e venda desses imóveis. Inicialmente nós temos que ter em mente qual que é o conceito de direito. Nós temos aqui o direito objetivo, que em si é o direito positivado, ou seja, o direito escrito, e ele é o conjunto de normas jurídicas em sentido amplo, vigentes em um país e a regra imposta a um proceder humano em tudo. E tem como objetivo normatizar e regular as relações humanas, visando garantir a harmonia social, preservando a paz e a boa-fé, mediante estabelecimento de regras de conduta com sanção institucionalizada. Ou seja, o direito positivo nada mais é do que a codificação ali das leis, a definição das condutas que devem ser observadas por todas as pessoas e quais são as sanções caso você não obedeça uma certa conduta. O direito objetivo, então, ele visa exteriorizar e codificar, explicar ali de forma escrita quais são os direitos que devem ser observados por todos. Nós temos também aqui o direito subjetivo, que ele é uma potestatividade, é uma faculdade que você tem de exercer ou não um direito, ou seja, nós temos no direito positivo algumas regras do que você pode fazer ou deixar de fazer, e nós temos o direito subjetivo, que é a faculdade de você exercer ou não aquele direito. Nós temos aqui como exemplo o direito de propriedade. O direito de propriedade você tem a faculdade de usar, gozar e dispor do bem de forma que melhor lhe convier. Ou seja, você tem esses poderes, você tem essas prerrogativas, mas você pode escolher se vai exercer esses direitos ou não. Você não é obrigado a exercê-los. Se você não usar, não gozar, não dispor dos bens, você só será penalizado ali se tiver uma eventual ocupação do seu imóvel, você perder a propriedade por uso capião, mas em regra não há uma punição pelo não exercício de um direito subjetivo. Você escolhe se você quer exercer ou não. Como temos como exemplo do direito subjetivo também o direito ao divórcio. Você é casado com uma pessoa, você pode divorciar, mas não é porque no direito está previsto que você pode se divorciar que você é obrigado. Você pode escolher se você vai se divorciar ou não, se você vai comprar e vender um imóvel, entre outros direitos que são faculdades. E nós temos dentro do direito vários ramos. O direito, pessoal, ele é um só. Existe apenas um direito, um ordenamento jurídico, só que para fins de estudo, para fins de facilitar a compreensão dos princípios e normas aplicáveis a cada um dos direitos, nós temos a subdivisão em ramos. Nós temos o direito constitucional, que ele prevê ali o funcionamento do Estado, quais são os direitos fundamentais das pessoas e as regras gerais que vão balizar todo o ordenamento jurídico. Nós temos também aqui o direito civil, que ele vai regulamentar relações entre particulares, o que deve ser feito, qual que é o correto a se fazer nas relações particulares e serve também como guia aí nos negócios jurídicos e também define quais são os defeitos dos negócios jurídicos, quais são as causas de anulação, entre outros. Nós temos o direito penal, que ele prevê ali quais são as condutas que são vedadas e quais são as punições que são aplicáveis àquelas pessoas que descumprem as normas penais. Nós temos também aqui o direito do trabalho, que ele define as relações entre empregador e empregado, e nós temos o direito administrativo, que define ali qual que será a atuação da administração pública e qual será a sua, e regulamenta a relação entre o setor privado e o setor público. E em todos esses ramos você consegue ali atuar como corretor público e também como perito avaliador de imóveis. No direito constitucional, se estiver envolvendo ali alguma questão envolvendo direito constitucional, alguma
alguma desapropriação para fins constitucionais, você pode atuar para avaliar se aquele bem imóvel está sendo desapropriado de forma correta, qual que é o valor correto daquele imóvel e se você está recebendo uma relação justa. No direito civil nós temos as definições ali de quais são os valores dos imóveis que estão às vezes num processo de divórcio, num processo de extinção de condomínio, entre outras. No direito penal, quando você sofrer uma sanção de perda de bens, você pode ali definir se aquele imóvel, qual é o valor daquele imóvel e se a punição, a perda desse bem está de acordo com a punição que você recebeu. Ou seja, se você recebeu uma punição a efetuar o pagamento de uma multa de R$100 mil e seu imóvel vale 150, você não pode simplesmente perder esse bem e não receber de volta a diferença. Você vai avaliar aquele imóvel, vai verificar qual que é o valor dele e qual que será a correta aplicação ali do valor encontrado na hora de você proceder a uma alienação judicial. Nós temos o direito de trabalho também, quando um empregador ele é condenado, ele tem que arcar ali com o pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias que foram reconhecidas pelo juízo. E nesse caso, poderá haver a execução dos bens imobiliários, e você também pode atuar na avaliação desses bens para verificar qual que é o valor correto desse bem na hora dele ser leiloado ou ele ser vendido por um corretor público. E você também pode atuar como corretor público realizando a intermediação da venda desse imóvel. E no direito administrativo nós temos a sua atuação na hora de verificar qual que é o valor daquele imóvel para fins de tributação, entre outras questões. Nós temos também as fontes do direito, que são as origens do direito, quais são os fatos jurídicos, quais são os atos que geram o direito. Nós temos aqui os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com a legítima força obrigatória e com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. Em regra, a lei ela é a principal fonte do direito. Nós temos a lei como o fundamento do nosso ordenamento jurídico. Aqui no Brasil nós adotamos o Civil Law. Então, o Civil Law nós damos muita importância aos estatutos, ou seja, aos códigos, às leis, às legislações, porque elas são ali que garantem a segurança jurídica do que você deve atuar ou deixar de fazer. Mas nós também temos os costumes, que são ali as práticas reiteradas de uma certa comunidade, como aquela comunidade se comporta, como são os negócios jurídicos realizados pelaquela comunidade. Em alguns casos, o juiz ele pode julgar de acordo com costumes. Ele possui algumas prerrogativas legais em determinados processos. Quando ele for julgar, ele vai analisar quais são os costumes ali que são praticados por determinada sociedade. Nós temos como exemplo, no processo em que está havendo uma discussão acerca da interpretação do negócio jurídico, vamos dizer que houve uma alienação de um imóvel, e esse imóvel foi alienado e o contrato que foi firmado entre as partes, ele é omisso, ele é um contrato mal feito. Então o juiz ele vai analisar ali naquele contrato qual seria o adequado, qual seria a negociação que seria adequada entre as partes com base nos costumes daquela localidade, ou seja, quais seriam as formas de pagamento, quais são as punições em caso de descumprimento, entre outros. Nós temos a jurisprudência, que nada mais é do que as decisões reiteradas dos nossos juízes, as decisões reiteradas emanadas pelo Poder Judiciário, que também serve como fonte do direito, porque com base nessas decisões você consegue pautar sua conduta. Você não é obrigado a atuar, a agir conforme a jurisprudência, mas a jurisprudência ela serve ali para te ajudar a saber o que você deve fazer para não sofrer um processo, para você ter uma segurança jurídica do que você está fazendo é certo e que você poderá reduzir os riscos ali de uma eventual ação judicial. Nós temos também a doutrina, que nada mais é do que o estudo sobre o direito, as discussões ali sobre a aplicação da lei, a interpretação da lei, como aquela lei deve ser aplicada nos casos concretos, e também as críticas às legislações e às normas, e também a doutrina abarca todas as outras fontes do direito, e elas servem para balizar ali, ajudar você na compreensão do direito, na compreensão do que é certo e errado, na compreensão acerca da melhor aplicabilidade das normas. E nós temos a súmula, que nada mais são do que um resumo da jurisprudência pacificada em determinado tribunal. Ou seja, quando existem várias decisões sobre um determinado
tema e existe uma pacificação, né, no tribunal, os tribunais costumam editar súmulas, que as súmulas vão editar ali quais são as teses que são adotadas em determinados casos. Isso aqui é para facilitar ali na hora de você estudar o direito e também para guiar o julgamento dos juízes. A súmula normal, ela não vincula a decisão do magistrado, mas ela serve como orientação, e nós temos as súmulas vinculantes, são aquelas súmulas que devem ser observadas de forma obrigatória pelo juiz. Nós temos também aqui a analogia nada mais é do que uma forma de você suprir uma falha, uma omissão dentro da legislação. Nós sabemos que o legislador, ele não tem a capacidade de prever todas as situações jurídicas que podem ser regulamentadas pela norma. Então, quando houver uma omissão legislativa, o juiz ele poderá aplicar a analogia, verificando qual que é a lei aplicável a uma situação parecida, uma situação semelhante, e qual seria a melhor solução àquele caso. E nós temos também os princípios gerais do direito, que atualmente eles exercem uma grande força no nosso ordenamento jurídico, porque eles servem de baliza da interpretação do nosso direito. Ou seja, quando você vai analisar uma lei, você tem que se pautar nos princípios gerais de direito, que são os princípios que definem quais são os objetivos, quais são os fundamentos de todo o nosso ordenamento jurídico. E eles são importantes porque eles facilitam ali na hora de aplicar o direito e na hora de interpretar uma lei que tem um conteúdo confuso. Nós sabemos que muitas vezes uma lei ela é editada, às vezes existe uma falha ali na técnica legislativa e ela é confusa, você não sabe direito o que ela quis dizer. Então, nesse caso, você utiliza ali os princípios gerais de direito para você interpretar essa norma, qual que seria a correta aplicação dessa norma. Abaixo dessas leis, nós temos também os decretos, portarias, resoluções e provimentos, que são atos infraconstitucionais que têm como finalidade facilitar a aplicação da lei. Ou seja, quando uma lei é publicada, ela define ali quais são as normas, quais são as obrigações e deveres das pessoas e como o Estado deve agir, como o administrador devem agir. E com base nesses atos infralegislativos, você consegue. E nós temos também os atos infralegais, que são os atos que são editados ali pelo Executivo, podem ser editados também pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, com a finalidade de regulamentar a lei, ou seja, definir como essa lei deve ser aplicada, como tornar essa lei, dar efeitos concretos a essa norma, ou seja, se você tem ali uma lei que ela não indica de forma pormenorizada como será o procedimento que deverá ser adotado em certa situação, os nossos poderes eles podem utilizar essas normas infralegais para regulamentar ali a aplicação da lei. E um ponto comum de todos esses atos é que eles não podem contrariar a lei, eles não podem criar direitos e obrigações que não foram definidos em lei e também não podem contrariar nem ir além da lei. Eles servem para ajustar a aplicação da lei à realidade local, ou seja, cada órgão, cada poder ele poderá definir ali como deverá ser na prática. Nós temos como exemplo o nosso Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários e a nossa corretagem pública. Nós temos a lei que rege essas atribuições e os tribunais eles podem editar esses atos para definir como será a escolha, como será o credenciamento desses avaliadores periciais imobiliários, como será a escolha do corretor público, entre outros, quais serão os critérios. Nós temos também aqui os princípios gerais de direito, que são os princípios que balizam a aplicação do nosso ordenamento jurídico, eles servem para a gente orientar a nossa atuação. Nós temos aqui o princípio da celeridade, que ele é aplicado aos processos judiciais, nos quais o juiz ele deve julgar ali no menor tempo possível, respeitando todos os atos praticados. Ou seja, isso aqui não significa que o processo tem que ser julgado de forma rápida, mas sim no tempo razoável, suficiente para que você tenha uma resposta, uma efetividade na prestação jurisdicional. Nós temos também aqui o princípio jurisdicional, ou seja, que o Poder Judiciário ele tem o poder de dizer o direito, ou seja, dizer qual que é a solução adequada àquele caso. Nós temos a lei ela define de forma abstrata quais são as obrigações, quais são os deveres de todos e quais são os seus direitos. Já no princípio jurisdicional,
o Estado ele vai aplicar de forma concreta qual que é a lei aplicável, como que será aplicável aquele caso, qual será a solução dada. Nós temos devido processo legal, ou seja, o processo ele deve seguir um ritual, uma processualística ali que obedeça as normas, obedeça a Constituição. Nós temos ali um roteiro, quais são os prazos de apresentação de defesa, quais são os requisitos para provar determinados fatos, e todo o processo deve obedecer esse devido processo legal sob pena de nulidade. Nós temos daí a efetividade da atividade, ou seja, a efetividade da atividade jurisdicional, em que a atividade jurisdicional deve ser efetiva. Ou seja, por esse princípio, o juiz não pode simplesmente determinar a extinção do processo, se for possível decidir ali a favor da parte que vai ser agraciada com uma eventual nulidade. Ou seja, o juiz ele deve sempre buscar a efetivação do direito, a efetiva atividade jurisdicional, dizer ali o que é certo naquele caso. Nós temos também aqui a boa-fé ou transparência, que rege todos os comportamentos, ou seja, todo mundo deve atuar de boa-fé, e também você deve agir com transparência. Você deve informar a outra parte sobre sobre eventuais riscos de um imóvel ou de uma negociação. E também nós temos aqui o princípio do contraditório e da ampla defesa, no qual você deve, quando você for envolvido em algum processo, seja ele judicial ou no procedimento extrajudicial, você tem direito a contestar, a participar daquele procedimento e produzir as provas necessárias para defender o seu direito. Pessoal, agradeço a todos que prestaram atenção até aqui, espero vocês nas próximas aulas, muito obrigado, valeu!